Gravando. Então, vamos lá. Boa noite a todos, a todas e todes. Meu nome é Andréia Alves, eu sou educadora e eu vou fazer a abertura dessa primeira aula aberta, né? E antes eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, uso óculos, tenho cabelo crespo, cabelo médio na altura dos ombros, estou com uma camisa social listrada, branca e preta, tem uma prateleira de livros atrás, e é isso. As aulas abertas, elas fazem parte de um projeto socioeducativo que envolve hoje 5 coletivos aqui da cidade de Piracaia. São os coletivos O Piracaia na Leitura, que surgiu em 2014, é um dos projetos culturais pioneiros aqui na cidade, incentivo e mediação à leitura. E conta hoje com 12 pontos de mini bibliotecas, né, ao ar livre, por toda a cidade, em pontos de ônibus. Então, a maioria das pessoas conhecem esse projeto, e esse projeto Piracaia na Leitura, ele apoia outros projetos, como esse das aulas abertas que a gente está iniciando hoje. Também nos apoia o Instituto Cultura Etc., que é uma organização da sociedade civil com o objetivo de apoiar a área cultural da cidade, surgiu em 2016, e atualmente apoia o Piracaia na Leitura e o Piracaia na Arte, que são os muros poéticos na cidade, além de outros projetos que eles apoiam. Também faz parte do apoio cultural dessas aulas o coletivo Mulheres Negras de Piracaia, que iniciou suas atividades este ano, de 2021, e tem como objetivo trazer visibilidade à mulher negra que vive em Piracaia, a cultura e a história de vida dessas mulheres. Também o outro coletivo é o MAU, que é o Movimento dos Artistas Organizados, é um movimento social que tem por objetivo defender as artes em todos os seus segmentos, dar apoio aos artistas locais, defender o direito e o acesso da população aos aparelhos culturais e aos eventos. Ele iniciou suas atividades agora em 2021, e a sua principal conquista enquanto movimento foi a formação do Conselho Municipal de Cultura, através de uma articulação democrática para a eleição dos conselheiros. E nós também estamos sendo apoiados pelo Centro de Memória Jean Tracta, não sei, eu acho que eu não falei corretamente esse nome, é o Núcleo de Memória aqui, Jean Torimbata, que é um grupo formado com o objetivo de salvaguardar o patrimônio sociocultural arquitetônico aqui do bairro de Batatuba. Eu faço parte de algum desses coletivos, e a proposta dessas aulas é falar, né, sobre o tema que é Jean Torimbata, utilizando-se de uma pedagogia freiriana, que é a educação popular, que é para todos, todas e todes, e ela é uma pedagogia dialógica. Então, dessa forma, somos todos convidados a participar desse projeto, dessas aulas abertas, partilhando o conhecimento sobre esse tema. A aula vai funcionar da seguinte forma, né? A Kátia vai se apresentar e vai fazer a abertura do tema, a Lilian vai se apresentar e compartilhar o conhecimento que ela trouxe para nós. Depois nós vamos fazer uma rodada de apresentação e perguntas, né? Quem tiver interesse em perguntar, já faz a sua apresentação, se quiser, claro, e faz a sua pergunta. E para o final a gente vai dar os recados da próxima aula, que será na próxima quinta-feira, tá bom? Passo a palavra para a Kátia. Boa noite a todos, todes e todas. Eu também vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de pele clara, tenho os cabelos pretos, escuros, até aos ombros, estou vestindo uma camisa branca, e atrás de mim eu coloquei um fundo virtual com a imagem do Bata. Então, vamos lá. Batatuba é um distrito do município de Piracaia, localizado no interior do estado de São Paulo, com uma população urbana rural de 4.638 habitantes. Essa informação do IBGE é de 2010, então está um pouquinho ultrapassado. Este bairro foi escolhido na década de 40 por Jean Torimbata, empresário tcheco,
para ser sede de suas indústrias, pois reunia condições econômicas e geográficas e sociais similares às cidades satélites europeias, onde o Grupo Bata despontou com bastante sucesso na área de produção de calçados. Filho de uma família de 7 irmãos, cuja tradição era fazer sapatos artesanais, aos 18 anos conduziu uma oficina de sapateiro, dando início à primeira indústria Bata em Zlín. Iniciaria uma jornada que culminou na sede de uma das maiores organizações de calçados do mundo. É sobre Jean Antonin Bata e sua trajetória até Piracaia, Brasil, que iremos falar nesta aula. E a nossa convidada, a nossa professora, será a Lilian, arquiteta e urbanista. Seja bem-vinda. Bom, boa noite. Gostaria de agradecer primeiro aos participantes. Obrigada. Espero poder passar um pouco da história, um pouco que eu sei, assim, também acho que tem tanta coisa para falar, e eu sei uma parte dela, e gostaria de, né, compartilhar com vocês. Vou fazer uma autodescrição muito brevemente, antes de a gente iniciar. Bom, eu sou mulher branca, tenho cabelo grisalho, sou arquiteta, urbanista. Bom, estou aqui num ambiente branco, numa sala branca, que tem um fundo, uma parede vazia e uma porta verde com cabide, basicamente isso. E vou compartilhar com vocês algumas imagens, dentro do possível. Eu vou descrevendo, são vários slides, mas a ideia mesmo é passar, né, um conhecimento assim, contextualizado dentro do meu trabalho, que é de arquitetura. Esse foi o meu mestrado, que é uma história um pouco longa. Eu comecei em 2009 só um breve relato. Eu comecei em 2009 o mestrado após fazer parte do plano diretor de Piracaia, que eu conheci mais a fundo a história de Bataatuba. Eu você, né, como arquiteto, já visualizava que aquilo era um ambiente planejado. Em 2009 eu comecei, mas com foco ambiental, de infraestrutura de recarga de lençol freático, usando Bataatuba como recorte. E aí eu vi que era, né, que era importante também na Unicamp, na engenharia civil. Aí eu fiz um ano, parei por algumas questões pessoais também, e em 2015 eu retomei dentro da arquitetura, e aí buscando um enfoque mais da história, assim, não exatamente da história, mas de qual conceito arquitetônico que se baseou o Bata, assim, intuitivamente empiricamente sabendo que era o modernismo, mas a questão era a comprovação disso. E então eu gostaria, assim, esse meu trabalho, assim, essa apresentação eu vou juntar, assim, vai ser a base, vai ser esse trabalho que foi que eu elaborei, mas também com narrativas de várias fontes, sobre vários olhares, né, tanto de quem fez parte né, da família Bata, como também dos operários ou pessoas que viveram no entorno. Então, essa coleta né, de histórias também acaba, né, então não é uma coisa tão, né, não é apresentação dissertativa, né, de uma dissertação de mestrado. Eu só tomei ela como referência. Então, eu gostaria de compartilhar tanto esse pouco conhecimento que eu sei, mas também as imagens. Eu vou iniciar, tem aproximadamente uns 40 slides, vou tentar ser o mais breve possível, mas a ideia é contextualizar tanto né, o que levou o Bata, né, a família Bata, a ter essa ideologia industrial, né, até chegar a Bataatuba, né? Então, vou contextualizar um pouco. Deixa eu ver se eu consigo... será que eu consigo compartilhar? Eu vou fazer o seguinte, eu vou te colocar como co-anfitriã, e aí você consegue, tá bom? Por favor. Só um instantinho. Obrigada. Tá.
Eu vou desligar Só o meu vou vídeo tirar aqui. a Kátia, tá bom, Kátia, de co-anfitriã, e vou colocar a Lilian para ela conseguir compartilhar. Pronto, você está como co-anfitriã, Lilian. Ah, tá. Então, deixa eu... Bom, vocês estão conseguindo... Estamos vendo. Está vendo que tem essa... Eu não sei como sumir com essa barrinha aqui. Não, já sumiu, só está Já a sumiu? imagem. Só está a imagem, então Já. está ótimo. Bom, como eu falei, é sobre o fio condutor, né, dessa minha narrativa, vai ser o meu trabalho de mestrado. Essa é uma imagem de Bataatuba no final da década de 40, após a sua inauguração. Eu vou começar pelo que levou a chegarmos a Bataatuba. Essa é só mais uma... além das narrativas, o projeto foi a partir de uma revisão bibliográfica, um material primário, e esse material primário ele ainda está na fábrica, no antigo escritório da fábrica, que já foi zeladoria, tal, loja, e esse material está assim, uma parte, até o professor Luiz Santana, muitos conhecem, ele iniciou a organização, ele foi uma das primeiras pessoas a iniciar esse trabalho de organização desse material, mas como pode verificar nessa imagem no alto, ainda tem muita coisa realmente se perdendo, assim, documento, e que serve de interesse de pesquisa e de estudo para diversas áreas. Vamos iniciando. A família Bata, ela vem de Zlín. Zlín é uma cidade medieval da antiga Tchecoslováquia, bem central. A Tchecoslováquia, ela compreendia, né, toda essa área da Eslováquia e a nova República Tcheca, né, atual, que é a Boêmia e a Morávia. Zlín é uma cidade meio central. E a família Bata, ela é uma família de sapateiros desde o século XVI. Eles já iniciaram. Esse é um brasão, aí ao lado direito, tem um brasão, esse brasão eu tirei foto em 2009 na fábrica Bata, na Casa Bata, que hoje é aquela indústria, esqueci como ela chama, de fertilizante na casa do Jantonim Bata. Eram 2 brasões da lareira, e aqui mostra o brasão com a data de 1576, que é o brasão da família Bata, e que tem, né, os sapatos, né, como símbolo. Essas são algumas imagens de Zlín, tanto da era medieval como do final do século XVIII, XIX, início do XIX. Bom, agora vamos iniciar a história da Bata. Família de sapateiros, no período da Revolução Industrial, final do século XIX, a família já era reconhecidamente sapateira. Thomas Bata, ele trabalhava com o pai desde a adolescência. Thomas Bata era o irmão mais velho do primeiro casamento de Jantonim Bata, para fazer uma referência. Ele começou desde novo a trabalhar com o pai e fazia muito relações públicas, vamos chamar assim, para o pai, além de criar alguns métodos novos dentro da sapataria. Esse aprendizado, logo no início da juventude dele, ele e mais 2 irmãos, que era
Ana e Antonin, que não é o Jean Antonin, eram os filhos do primeiro casamento do pai dele, abriram uma indústria. Essa indústria, isso foi em 1894, eles ficaram sócios até 1905. Em 1905, Thomas Bata assume a indústria sozinho. Em 1905, também, ele vai para os Estados Unidos aprender o novo modelo de industrialização fordista, né? Então, ele fica um tempo trabalhando em algumas indústrias mesmo, volta para o Brasil, aplica isso na sua nova indústria e começa, ele dá início a um pequeno crescimento industrial. Esse desenvolvimento industrial dele se amplia durante a Primeira Guerra Mundial, onde ele fornece calçado para o exército austro-húngaro. E ele não tem estrutura para fornecer esse tanto de calçado, então ele faz, não é exatamente uma coisa cooperativa, porque é ele que organiza e ele que é a empresa, mas ele consegue reunir todos os sapateiros da cidade para poder dar suporte e ele, enfim, conseguir fornecer essa demanda. Nesse momento, ele, nesse caldo da Primeira Guerra e tudo que decorre junto dela, e a localização, né, principalmente a localização da Tchecoslováquia, então Tchecoslováquia muito próximo à União Soviética, então ela está no meio do caminho entre a União Soviética e França, a Alemanha, assim, que tem, bom, a Alemanha, então, que sofreram assim muito na Primeira Guerra, e também tem essa ameaça comunista da União Soviética. Então ela está numa zona de conflito. Com essa arrecadação inicial, esse êxodo rural para a cidade, decorrente da industrialização, e os problemas decorrentes assim da insalubridade dessa vinda dessa população para a zona urbana. A cidade não tinha infraestrutura, né, para receber toda essa população rural. E aí, em decorrência de doenças, né, por insalubridade, esgoto a céu aberto, cortiços, enfim, né, teve a peste, enfim, tem uma série de questões que atrapalhavam a produção, né, vamos lembrar disso. Ele seguindo os conceitos de outros empresários, como Ford, Taylor, né, assim, não só na questão da divisão do trabalho, né, nesse modelo de divisão do trabalho, ele também aplica o bem-estar social na sua produção. E esse bem-estar social está ligado diretamente ao controle social também, né, automaticamente. Então, com esse recurso adquirido, com esse fornecimento das botinas para o exército austro-húngaro, e diante de todos esses acontecimentos e pressões diante do operário, além das questões de você diminuir custo, né, com transporte, você acaba embutindo esses valores de, né, moradia e transporte no salário, sem dar o salário efetivo, né, para o operário, quando você consegue colocar ele morando próximo à sua empresa. Então, Thomas Bata contrata um dos melhores arquitetos da época, que é Jean Kotera, da Tchecoslováquia, e constrói sua primeira vila operária em Zlín, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida do operário. Existia, só uma curiosidade, o Ford, ele tinha esse mesmo, ele não construía tantas vilas operárias assim, com essa formatação exata do Bata, mas ele tinha um controle social muito grande, ele tinha inclusive fiscal, né? Assim, ele tinha fiscal, o Ford, nas suas vilas operárias próximas, ou casas de aluguel, que os fiscais batiam na porta para saber coisas pessoais, né, do operário, inclusive sobre a vida sexual dele. Porque o que acontece? Assim, tudo isso, toda essa satisfação do operário,
assim, e o fato dele ficar mais em casa, ele tem uma vida regrada, dorme mais cedo, não corre risco, não cai, né, vou falar muito francamente, não cai a gandaia, não enche o caneco, assim, volta para casa, então no dia seguinte não tem acidente de trabalho, que ele não está de ressaca, não tem problema com doenças, né, principalmente as venéreas. Então, assim, esse controle social, ele é transferido para esse modelo de urbanismo. Né? Assim, isso muito utilizado entre vários pensadores da época. Inclusive, assim, o termo urbanismo, ele foi pela primeira vez usado em 1912. Então, o termo urbanismo mesmo, esse conceito que a gente conhece como ciência, né, urbana, ele surgiu em 2012, em 1912, justamente por essa demanda, assim, né? Você não tinha assim, antes a arquitetura que definia o desenho urbano, a partir, né, assim, que essas relações foram, né, de indústria foi se fixando, né? Você tem uma questão de logística, né? Então as artérias, né, os meios de mobilidade, a setorização das funções da cidade, elas são super importantes para você ter um fluxo de gente muito organizado. Isso, a ciência do urbanismo, isso não acontece na prática, tá? A gente não está falando da ocupação desorganizada, a gente está falando, né, de pensadores, poucos, como Le Corbusier, que muitas pessoas conhecem, Ebenezer Howard, que foi o que pensou a cidade-jardim, a cidade-jardim foi o modelo do Morumbi, para quem conhece, que foi mais ou menos foi contemporâneo ao Bata, um pouco depois. Quem mais? Tony Garnier, que estabeleceu um conceito de cidade industrial. Então, haviam vários pensadores, não eram exatamente arquitetos, muitos não eram arquitetos, que pensavam sistemas urbanos baseado na ciência total, mas pensando no final numa cidade industrial. Então, algumas pessoas pensavam na cidade industrial de uma maneira que ela não prejudicasse tanto a relação do ser humano, né, com o ambiente, né, uma coisa meio campestre, uma coisa meio híbrida, né, rural, que é o caso das cidades-jardins, e tem outras vertentes, como Tony Garnier, Le Corbusier, que é uma questão mais a cidade funcional, assim, radicalmente, a máquina de morar. Tanto que tem, né, Le Corbusier tem uma... Né, ele é muito conhecido justamente por isso. A visão dele era a cidade como uma máquina de morar, as casas como uma máquina de morar, assim, você levar isso como uma máquina de morar. Então, o Bata, ele tinha esses conceitos estabelecidos, ele é de vanguarda, assim, ele é contemporâneo a esses pensadores, e ele criou o seu próprio sistema de urbanização, né, o Thomas Bata. Isso pensando em... Então, ele agregou tanto as questões sociais, e ele era muito dual, assim, os pensamentos dele, o conceito dele, a ideologia dele era muito, né, debatida entre a política, assim, na época ele era assim, declaradamente um capitalista, mas que ele utilizava dos conceitos socialistas, comunistas, que foram os primeiros planejadores. Os primeiros planejadores de cidade, assim, na questão funcional, considerando a cidade como uma esteira de fábrica, né, transferindo essa produção de uma sociedade para a cidade, foi a União Soviética. Né? Eles tinham a questão do planejamento era muito rígida. E aí o Bata meio assim, ele conhecendo isso, ele se adapta, não se apropria disso, mas ele traz essa tecnocracia muito latente nos seus projetos, mas também ele junta um pouco dessa cidade jardim, que não era grandes arranha-céus, grandes prédios, né, que é a máquina de morar concentrada, então as coisas coletivas, como era que tanto a União Soviética como Le Corbusier pensava. Então, ele tinha
ele gostava dessa coisa mais híbrida, justamente por essa vivência, né, que Thomas Bata tinha dessa área de conflitos, né? Assim, a região de Slim, a região da Morávia, por séculos, né? Foi uma região de conflito. Então, além de ser mais fácil você ter a permeabilidade na fiscalização do operário, mesmo em suas casas, as casas não tinham cercas. Então, mesmo você tendo essa facilidade na permeabilidade, você permitia também que as pessoas tivessem uma vida minimamente independente, individual, vamos chamar assim. Ela tem a sua casa, ela tem, né? E as casas eram colocadas tecnicamente, né? Assim, de uma forma que todas tivessem iluminação e insolação suficiente. Então, elas eram alternadas. O primeiro núcleo, que é esse que está aqui na tela, que foi o núcleo em Slim, que chama Letinar. Esse primeiro núcleo foi o único que foi geminado por uma questão financeira mesmo. Então, foi o primeiro núcleo. Esse núcleo em Slim, a cidade, ela cresceu em poucos anos exponencialmente, assim, coisa de 10, 20 vezes. Eu não vou lembrar agora os números, mas assim foi uma coisa gigantesca por conta da indústria de calçados Bata. Nesse momento também dessa industrialização, o Thomas Bata, a experiência da guerra, além de ter essa autonomia assim, da locomoção e do bem-estar e o controle social dos operários, ele também percebeu uma dificuldade de logística, tanto de recebimento da sua matéria-prima, quanto de escoamento da sua produção, porque, né, as fronteiras foram fechadas, né, você está em guerra, né, você tem uma série de prioridades, então ele teve problemas com isso, então ele passou a ter uma visão da sua empresa verticalizada. Assim, então, ele passou a construir uma verticalização na economia da sua empresa e aí as coisas começaram a mudar um pouco. Deixa eu só dar uma olhada se eu esqueci alguma coisa aqui. Não. Ele começou a se apropriar das várias fases do processo da fabricação do sapato. Isso inclui a criação de gado até a loja, né? E aí ele começa a planejar a cidade, né, com esse intuito de começar a se apropriar. Outro método também que ele adotou nas suas empresas foi, além dessa construção da habitação popular, né, a habitação dos operários, na verdade, a habitação popular era a habitação dos operários, mas essa habitação era de propriedade da indústria e era cobrado um pequeno aluguel descontado na folha de pagamento, mas uma coisa bem simbólica, tal, mas as casas eram todas da empresa. Outra forma, ele criou o jornal com medo, por conta do comunismo batendo aí as portas dele próximo da Revolução de 1917, na União Soviética, a Revolução Comunista. Ele criou um periódico na empresa. Esse periódico, ele nada mais era um jornal semanal, normalmente, em todas as indústrias isso foi adotado, onde passava a visão Bata e é mais ou menos uma metodologia de como ser um batador, como ele chamava os seus operários ou colaboradores. Então, eram os batadores. Então, era como, né, era uma forma de transmitir a ideologia da indústria através desses periódicos. E aí tinha tudo, assim, desde os acontecimentos na empresa, né, durante a empresa, das equipes, tal, quanto os acontecimentos na vila, né, na vila operária. Bom, as vilas Bata, o Thomas Bata, ele começou a crescer assim, nessa busca dessa autonomia industrial e a autonomia da cidade. Ele passou a ter pequenas cidades seriais, construir pequenas cidades em série mesmo, em princípio distritos, que eram cidades satélites, né? Pequenos
distritos próximos a Slim, no primeiro momento, ali né, onde é a Eslováquia, a Alemanha, até a Inglaterra. As casas eram construídas com a tecnologia existente na época na Europa, assim, que era, mas ao mesmo tempo uma tecnologia de ponta, então, início do século, as casas de tijolos aparentes, o conforto da casa dos operários era uma coisa muito relatada até para quem conhecia os visitantes que iam para Slim, o próprio Le Corbusier que foi conhecer, e mesmo outras, Zé Legatá, em um determinado momento, enquanto o país ainda era comunista, conheceu também. Existia uma qualidade de vida para os batadores, e essa qualidade foi aumentando e ampliando conforme ele foi se apropriando dessa cidade e foi oferecendo equipamentos públicos e coletivos para os seus funcionários. E uma coisa curiosa, assim, que de 1923 até 1932, spoiler, quando ele morre, ele foi, o Thomas Bata, ele foi prefeito de Slim, ele alternava a prefeitura de Slim e a presidência das indústrias Bata, que já era a maior indústria da região, e ela, assim, 80% da população de Slim já trabalhava para o Bata, e ele tinha uma série de indústrias, né, que se conectavam à indústria de calçados, então ele tinha quase o monopólio mesmo da cidade. Então, as infraestruturas na cidade começaram a se misturar. Outra coisa que era muito comum na indústria, a indústria começa a se modernizar, então, assim, tudo ele faz de ponta, uma coisa muito importante. Então, quando eu falo que ele começa a economia vertical, por exemplo, ele tem a indústria que fabrica, a fábrica que fabrica o seu sapato. Aí ele cria o gado, ele começa a tomar conta de todas as fases de produção mesmo. E ele tem um enfoque, a empresa tem um enfoque muito publicitário das suas ações. Então, essas são algumas imagens que foi encontrada lá na antiga fábrica em Bataatuba. São umas fotos belíssimas, mas promocionais. Pode ser que é uma montagem de fotos. Então, a primeira, no alto, na esquerda, é a criação do gado. Então, assim, mostra, né, como os gados são, né, confortavelmente instalados. Depois tem algumas revistas que mostram, assim, que fala até mais né, do conforto do gado debaixo da árvore, quase que bucólico, assim. E aí o conforto das famílias, né, assistência médica. Então começa a ampliar essa assistência e o atendimento aos seus operários. Então, assim, todos os operários, eles passam até escola, os operários e os filhos, né, as familiaridades de escola, curso técnico, universidade, assistência médica. É um pequeno investidor da indústria Bata, então, assim, cada operário tem uma participação nos lucros, que isso não era uma novidade, mais ou menos. Outra coisa, 10% do salário, os operários eram não obrigados, mas era sugerido que investisse na própria empresa, né? Então 10%, a maioria fazia isso, investia 10% do seu salário na empresa, e esse acúmulo ele podia resgatar no final do ano, que rendia mais do que seria a poupança da época, alguma coisa assim. Então, ele ensinava os seus funcionários a ser um pequeno capitalista, porque sendo eram moradores, né, a maioria era uma população rural. Então, eles precisavam, além da capacitação, também ser um pequeno consumidor, né? Então, isso é uma coisa que ele pega muito de Ford, que assim você precisa fazer com que, né, as pessoas que trabalham para você consigam consumir o produto que ela faz para motivação e para fazer melhor, enfim, por uma série de questões, e também a capacitação técnica. Outra questão, assim, tudo era um ciclo, assim, nessa tecnocracia, né? Então, a partir do momento que o rapaz trabalha numa máquina, né, X, ele vai fazer um curso técnico, uma especialização, vai melhorar a qualidade da máquina, porque ele vai conhecer
teoricamente, enfim, tecnicamente a máquina, e também vai trabalhar com a máquina. Então, ele vai conseguir aliar a prática à teoria e melhorar a qualidade da máquina para a próxima máquina que eles construírem. Então, assim, ele tem essa capacitação, gira em torno da melhoria de produção e tudo em torno, né, de melhorar a qualidade e o aumento da empresa mesmo. Então, essa valorização não só do operário, mas assim colocar o operário como uma parte central da indústria, mas o operário como como equipamento da indústria, o equipamento primário da indústria, não exatamente o operário como indivíduo, né? Assim, não é essa a questão, né? Era uma parte essencial na produção e por isso tem que ser tratado, né, de uma maneira exemplar. O Bata, o Thomas Bata, isso foi ampliado pelo seu irmão, enfim, ele tinha uma questão de slogan, assim, ele tinha muitas frases, essas frases eram colocadas em slim em diversos lugares públicos, inclusive, mas nas fábricas, dentro das fábricas, umas frases motivacionais, alguma coisa assim. Então, as frases no meio do texto que estão entre aspas são as frases do Bata. E era sempre uma coisa né, do tipo, o trabalho engrandece, mas o trabalho na necessidade moral. Então, tem essa valorização do trabalho. Essas são algumas atividades cívicas que, dentro desse controle social, tem o civismo. Uma das datas comemorativas, a data comemorativa mais importante para todas as cidades Bata era a 1º de maio, e aí, em Slim, as comemorações eram gigantescas. A Batatuba teve também no período Bata, mas Slim eram, tanto na internet, se procurar no YouTube, assim, tem inúmeros assim, discursos, e tanto do Thomas Bata como o Jantonin Bata, em 1º de maio, assim, com praça lotada, uma coisa... Então, eles eram do tipo que o presidente, no momento de crise, chamaram os irmãos Bata para discutir a economia do país no pós-guerra, então eles tinham uma influência muito grande no país. E até esse momento, Thomas Bata é o presidente. De todos os irmãos, nenhum se mostrou muito interessado na empresa, mas como nesse modo, nessa ideologia construída pelo Thomas Bata, que era da capacitação e tudo voltado sempre para a empresa e buscando essa verticalização e o controle absoluto dos processos, e poucos dos irmãos tinham essa mentalidade. Jantonin Bata, que era 15 anos, se eu não me engano, mais novo que Thomas Bata, um pouco mais, que isso era filho do 2º casamento do pai, se mostrou interessado. Quando ele era novo, Thomas Bata, com a morte dos pais, ficou com a guarda dos irmãos mais novos, e vendo o interesse de Jantonin Bata, colocou Jantonin Bata para trabalhar na empresa, mas também para trabalhar em algumas indústrias na Alemanha, mas começar no chão de fábrica, para conhecer todos os processos, até chegar, né, na parte administrativa, enfim. Com isso, né, assim, com esse interesse, os dois dividiram o mesmo entusiasmo né, de ter esse contato, fazer, né, era quase uma tutoria dos operários, pelo menos no meu modo de ver, assim, e aquilo começou a crescer muito, assim, né? Thomas Bata e Jantonin Bata eram cúmplices, foram ampliando essas cidades e distritos Bata, e vendo, assim, o Thomas Bata tinha um filho muito novo, e esse filho, né, ele só era filho único. Então, Thomas Bata, ele fez um testamento, vendo que só o irmão tinha esse interesse, e isso era a razão da vida dele, né, de Thomas Bata. Ele fez um testamento dizendo que, se ele morresse, o irmão dele, Jantonin Bata, compraria a empresa, as indústrias Bata, daria esse recurso para o filho, para a esposa, e tocaria nos mesmos moldes de ideologia,
né, que eles traçaram, né, que Thomas Bata traçou, mas que, no final, Jean Antoine Bata auxiliou. Jean era ainda novo. Nesse momento, né, de Thomas Bata, assim, esse controle dos processos, eles passaram a ser também detectores, assim, tanto do espaço aéreo. Eles tinham uma fábrica de aviões, tanto que o meio de transporte do Thomas Bata era avião, porque ele já começou a sair, né, fazer outras cidades fora do país, e aí compraram estaleiro, montaram estaleiro, abriram canais na cidade para melhorar, né, o fluxo fluvial, né, de mobilização, e ele começa a construir uma pequena rede de comunicação entre as suas cidades através desses meios de transporte. Basicamente, o trem, que era público ou de concessão, o fluvial, que ele já tinha seu próprio, e de aeronave. Então, ele começa a ter diversos, né, relações e interliga essa cidade. Esses pequenos núcleos são meio autossuficientes, então eles são híbridos. Os conceitos primários, né, o básico da criação das cidades, era o afastamento dos grandes centros urbanos, uma pelo valor da terra, outra para evitar conflito, principalmente nesse momento de sindicalismo, enfim, do comunismo, desse início, né, nessa área. Então, né, o custo de vida, enfim, e esse isolamento também proporcionava algumas pessoas fossem agricultoras, continuassem, né, se fixassem próximo ali, ou mesmo dentro dessas cidades, tinha espaço para agricultura de subsistência da vila, não exatamente das pessoas, e cada pessoa também tinha a sua terra, por isso as casas isoladas em lote, não edifício, para que cada pessoa pudesse ter o mínimo, né, de área para poder ter, né, ter a sua horta ou um espaço de cultivo em momentos difíceis. Enfim, então ele tinha toda essa, além do isolamento, individualidade mínima de cada família. Então ele tinha alguns desses princípios estabelecidos e foi ampliando. Esse era alguns aviões Bata, né, assim, da empresa. Ele tinha o Thomas Bata, ele mesmo pilotava o seu avião. E em uma dessas viagens, em 32, ele morre num acidente de avião. Jean Antoine Bata, dentro das condições colocadas no testamento, assume o comando da empresa das indústrias Bata em Slim. O sobrinho ainda novo, a cunhada também, assim, a nova não, a cunhada, né, recebe a herança, uma parte, mas elas não têm mais direito sobre a companhia Bata. Isso, a companhia Bata, ela já tomou uma outra proporção. Esse é um mapa aqui, não sei se vai dar para ver. Esse centro aqui é Slim. Thomas Bata, ele nesse período que ele administrou a empresa de 1905 a 1932, ele construiu cerca de 5 cidades ou núcleos industriais, as cidades satélites, e nesse entorno aqui de Slim, né, os mais próximos, até a Inglaterra, que ele morreu indo para essa nova cidade no meio da construção. Essas cidades, quando eles construíam as cidades já eram, a construção era autônoma, assim, com todos os equipamentos coletivos, né, que não eram públicos, eram todos particulares da companhia Bata. Saúde, educação, esporte, lazer, cultura, cinema. Ele tinha a sua própria indústria cinematográfica, então ele produzia filmes, ele tinha o cinema para exibição em todas as cidades. Isso era um critério primário, tanto para a qualidade de vida dos sims, dos batadores, dos seus, né, colaboradores, como ele chamava, mas também para ter uma atividade cultural e por uma questão moral também, né?
ele determinava mais ou menos qual é, a gente vai ver isso mais para frente, quais eram as atividades a ser seguidas, né, no seu cotidiano, não era tão livre escolha assim. Quando o Jean Antonin Bata assume em 32, a rede, ele profissionaliza, vamos chamar assim, a coisa. Ele monta um instituto de pesquisa em Slim, um instituto com mais de 500 funcionários, 500 pesquisadores, funcionários, contrata os melhores arquitetos do funcionalismo tcheco, que trabalharam com arquitetos renomados do modernismo e foram precursores do modernismo na República Tcheca, na Tchecoslováquia, e ele amplia com esse sistema, esse instituto, ele deixa muito mais organizado e estabelece conceitos primários e monta um livro que é chamado Livro da Produção. Acho que foram feitos pouquíssimos exemplares, onde esse livro é um manual para a construção das cidades industriais Bata. Esse manual ele consta assim, desde o sistema de distribuição no espaço, né, o urbanismo, né, esse sistema estrutural das cidades Bata, até tabela nutricional para cada idade e para cada setor de trabalho na indústria, se ele trabalha na área da agricultura, se trabalha na indústria. Uma coisa que eu vou devagando e acabo esquecendo. As cidades Bata, assim, que são híbridas, ela tem uma parte da população que trabalha na produção rural, né, de subsistência, e isso tudo passou a ser calculado pelo Bata. Então, assim, tinha uma tabela, assim, de assim, uma família de 5 pessoas, tanto trabalha na indústria, tanto trabalha na agricultura, e aí ele vai estabelecendo, assim, percentual de ganho, assim, era uma coisa muito sistemática mesmo, assim, então, esse instituto para a formação das cidades, fez com que ele ganhasse tempo, estabelecesse critérios, o que facilita o plano. Então, ele era adepto, qualquer coisa que você vê do Bata, assim, ele sempre está falando em plano, em planejamento, assim, essa era a palavra, e era a palavra da época, né? O urbanismo, né? Como eu falei, o termo urbanismo é o planejar, né? Você planejar uma sociedade, né? Um espaço que a sociedade vai ocupar. Então, o Bata, né, no ano não foi imediato, mas do ano que ele assumiu, de 32 até a década de 50, ele construiu aqui tem 20 e tantas cidades, mas ele construiu mais de 30 cidades pelo mundo nesse período. E nesse instituto de pesquisa, ele trabalhou com os melhores arquitetos, mas, paralelo a isso, ele contratou, o meu trabalho é arquitetura, não sei se quem conhece, mas o arquiteto que foi o precursor do urbanismo moderno, da arquitetura moderna, que é Le Corbusier, que era um arquiteto franco-suíço. Ele esteve no Brasil em 1936, fez os primeiros rabiscos do Ministério da Educação e Saúde no Rio, que Lúcio Costa e Oscar Niemeyer fizeram depois, usando essa estrutura. E em 37, de 35 a 37, ele também prestou serviços para o Bata. Ele não trabalhou no Instituto do Bata, mas ele foi contratado para o Bata para alguns serviços específicos. Eu vou só colocar um parênteses nesse espaço. Nesse período entre guerras, com a França, a Alemanha, ele era franco-suíço. Então, com essa parte da Europa destruída, assim, alguns profissionais, como arquiteto, estava com pouco serviço, essa é a verdade. Então, nesse momento, o Le Corbusier ele passou que ele era o arquiteto da vez, ele meio que passou a buscar serviço em outras regiões. Então, ele fez um projeto urbanístico muito parecido ao do Bata, que ele apresentou para o Bata na África. Aqui no Rio, ele propôs também um projeto com esse mesmo módulo, que eram torres.
Então, esse arquiteto, né, super importante, foi trabalhar com o Bata em alguns projetos específicos. Primeiro, ele foi convidado para compor um júri de moradia para a Slim. Então, o Bata ele tinha ele tinha esse plano, né, urbanístico nesse modelo esteira de fábrica, né, que é você usar todas as vias como conexões para setores muito bem estabelecidos e locados, né, dentro desse espaço. E aí ele convida Le Corbusier para participar do júri da habitação popular, que a habitação era uma coisa que era muito flexível. A habitação, as construções do Bata, desde que fossem implantadas nesse eixo urbanístico previamente estabelecido, ela se adequava com a mão de obra e material disponível no lugar. Então, a gente está falando da Europa, do início do século, concreto armado recém-inventado, elevador, estava, né, o auge da tecnologia, desse processo de industrialização, ferro bombando. Então, ele tem todo acesso a esse material para o Bata. Então, normalmente, nessas regiões, ele usa mais esse sistema construtivo do concreto armado e vidro, que é a base da arquitetura moderna. Le Corbusier era a referência mundial da arquitetura moderna. Ele contrata o Bata contrata Le Corbusier por uma questão também promocional. Então, ele fazendo parte do júri, dá uma alavancada na empresa, que já era a sexta maior potência, maior riqueza, né, maior empresa do mundo, né, em economia. Ele foi convidado para fazer o concurso. Nessa conversa, ele foi convidado para fazer outros projetos para o Bata, e o que não deu certo, assim, de lojas. Ele fez algumas lojas para o Bata na França, mas o projeto urbanístico não deu certo. No primeiro momento, o Le Corbusier ficou muito encantado com o Bata, mas assim que conheceu com essa diferença deles em relação ao projeto urbanístico, ele já teve uma outra visão, porque o Bata tinha a questão da habitação, que era a marca registrada do Bata, as habitações unifamiliares isoladas e independentes. O Le Corbusier era arranha-céu, serviços coletivos, área de serviço coletiva, a máquina de morar. E aí, no final, o Le Corbusier, no próprio livro dele, na enciclopédia, ele fala mal do Bata pra caramba, e fala que o cara não tem noção, enfim, e termina uma relação em 37. No mesmo ano, em 37, Jean-Antoine Bata ele estabelece um plano ideal de cidade industrial Bata. Então, esse plano ideal era uma diretriz básica, onde essa diretriz era colocada sobre a topografia do local e país, né, que fosse implantada essa vila industrial com os mesmos princípios do Thomas Bata, isolar a cidade dos grandes centros urbanos, desde que ela esteja conectada com uma ferrovia, que ela tenha a possibilidade que tenha um rio próximo, tanto do abastecimento como geração de energia, e possivelmente, em alguns casos, também como via de locomoção, como uma parte do sistema de transporte. E o avião, assim, pelo menos o particular dele, pessoal, que era como eles se locomoviam. Então, é colocado esse plano que é assentado, né, em cada região, e aí a arquitetura é conforme a tecnologia do país. Essa cidade, feita pelos melhores arquitetos, em cima, né, tem uma pequena foto do Bata com Le Corbusier, com o Vladimir Karfy, que eram funcionários dele, exceto o Le Corbusier, mas o restante eram funcionários da empresa Bata. Esse plano que está aqui à esquerda, que é esse maior, que é o plano básico, ele não é aplicado em Slim, porque Slim já é uma cidade, né, medieval, já é uma cidade reconhecida, mas todas as cidades novas elas passam a sair um pouco com essa característica de ter um eixo principal de serviços e lazer, que normalmente é esse verde,
uma área industrial que as indústrias Bata, diferente da maioria das cidades, assim, algumas cidades depende aí do período, enfim, localização. Aqui no Brasil, né, pela sua história, as cidades iniciam a partir de uma igreja, né? Todas as cidades Bata têm uma igreja, que Bata é muito católico, mas o ponto central dela é a indústria. Então, as coisas acontecem no entorno da indústria. Então, esse plano logístico dele parte sempre da indústria, e a indústria se ramifica para a área de habitação, esse eixo, né, a partir da indústria, que também está a área de lazer, escola, serviços, e todas as áreas residenciais têm acesso quase direto a essa área. A tecnologia, isso aí, Slim, ele dá uma ampliada ainda mais e melhora ele aumenta a quantidade de construção pelo mundo, assim, sempre pautado, pelo menos na Europa, na arquitetura moderna. Ele é ele pratica, ele constrói uma das arquiteturas icônicas, né, dessa região, esse Museu Thomas Bata, que é esse museu de vidro. Ele tem um avião, né, que é uma réplica do avião do Thomas Bata. Ele constrói em 32 muito rapidamente, em homenagem ao irmão, enfim, e sempre com, assim, são projetos, como eu falei, icônicos mesmo para a época da arquitetura moderna. Esse é um prédio que ele constrói, o Jean Antonin Bata também, que é o prédio administrativo da empresa, onde o escritório dele é o elevador. É um elevador. A coisa é tão sistemática que para os funcionários para ficar mais fácil a vigilância e para os funcionários não ter que se locomover das suas salas até ele, o escritório dele era um elevador com lavatório, tudo, e ele se deslocava entre os andares e para facilitar o seu processo. E isso esse prédio foi inaugurado em 37. Bom, em 39, antes da invasão nazista, ele estava numa viagem na Alemanha com a esposa, isso é relato. Ele estava numa viagem na Alemanha e viu um soldado da SS chutando um judeu na rua, e quando ele voltou para o Brasil, isso é 38, ainda não era 39, quando ele voltou para a Tchecoslováquia, ele viu a situação que estava, ele frequentava bem a Alemanha, assim, né? E aí o que ele fez? Durante 6 meses, ele chamou os funcionários judeus da sua empresa, principalmente em área de conflito. Ele treinou os funcionários, esses seus operários judeus, para diversas funções dentro da empresa, e mandou esses funcionários fora da área de conflito. Então, para a Índia, para a África, enfim, para locais fora da área de conflito. E, nesse momento, ele, com a desculpa de ir para um congresso nos Estados Unidos, já em 39, ele põe a família inteira dentro do navio, mais um monte de coisa, com gente, ele tem o navio, algumas máquinas escondidas, eu não sei como ele fez isso, mas é o que a família conta, e foi para os Estados Unidos. Chegou com tudo isso nesse congresso, mas ele foi fugido mesmo e saiu. De lá nos Estados Unidos, ele sofreu um boicote da indústria norte-americana, porque ele era o maior concorrente da indústria de calçados norte-americana, né? Era o maior exportador de calçados do mundo, né? E em segundo lugar, mas muito atrás, era os Estados Unidos. E então ele não conseguiu, mas ele fundou uma cidade lá, e aí depois ele foi, em 39 mesmo, ele foi para o Canadá. E no Canadá ele funda a Bataua, e estando lá no Canadá, ele precisa fugir da área de conflito, não é bem aceito nos Estados Unidos, e aí o Brasil está numa situação de declínio do período do café, com a Bolsa de 29, um país agrário,
uma dificuldade enorme, né, da industrialização, e faz um convite a Jean Antonin Bata para o Brasil. Antes disso, ele fundou a cidade em Bataua, em 39. Esse também ele fundou e já tinha o jornal, né, aquele periódico, então mostrando a vida boa, né, assim, a manutenção dos operários nas suas casas. Então as reportagens eram isso. E também tem uma reportagem que a gente está num conflito bélico, né? Essa é uma foto de 43, acho, esquerda, essa matéria, e as indústrias Bata fabricavam materiais bélicos, né? Então ele produzia balas, enfim. Então, durante o período da Segunda Guerra também. Ele tinha, como a empresa era diversificada, ele tinha condições de produzir esse material também. Ele recebendo, voltando ao Brasil, ele recebendo esse convite para vir para o Brasil de Getúlio Vargas, vários jornais, tem esse Jean Antonin Bata ao lado, que tem a foto dele, na verdade ele é de 39, que foi quando ele veio fazer uma visita só aqui no país. E aí ele veio visitar, algumas já começou a indústria do Brasil também boicotar a indústria de calçados Bata, porque a indústria aqui era muito cara, ela não atendia a população, né, do país. A gente tinha cerca de 40% da população calçada, né, nesse momento do Bata. O país era ainda, apesar do declínio do café, ainda era um país agrário, muito calcado né, na agricultura ainda, e enfim. E o governo e algumas instituições, não exatamente o Sindicato de Calçados, começam a fazer uma campanha a favor da vinda do Bata, e o sindicato e os empresários uma campanha contra. Tem, assim, no início de 40, esse Arrasar de Sapatos é uma reportagem, uma matéria de Assis Chateaubriand, que fala justamente sobre isso, assim, que a população precisa ser calçada, né? E aí tem várias matérias que falam justamente disso, assim, que existem muitos brasileiros sem condições de calçar pelo custo excessivo dos calçados. Existe uma queda na economia em relação à produção agrícola e outras também, por falta do calçados, que você tem problemas de infecção, né, você machuca o pé, ainda mais você trabalhando na lavoura. Então, a vinda do Bata do Brasil foi muito esperada. Eu queria colocar assim, só tem esse em Urupês, é só um lembrete. Urupês é um livro do Monteiro Lobato, e tem um artigo que é do Neto, que ele coloca mais ou menos essa relação do Brasil e o Brasil agrário, e nesse momento da industrialização do país, e ele dá como referência o Jeca Tatu, assim, que dá a impressão que se tem é que esse país agrário é muito ingênuo, né? Então essa industrialização né, nos grandes centros urbanos que ele coloca, né, traz essa diferença de indivíduo, né? O indivíduo rural com o indivíduo urbano. E isso, nessas reportagens, esses jornais, fica bem claro assim, o que o governo tenta fazer para resolver esse problema. E tem umas coisas muito peculiares do Brasil, que é uma das coisas que o governo faz para fomentar o uso do calçado no país e isso incentivar a vinda do Bata. Ele obriga, nesse período, as escolas e outros locais fechados, igrejas e afins, a exigir o uso de calçado para entrar, como se as pessoas não entrassem na escola só, né, por conta de calçados, né, os pobres, enfim, principalmente, né, a população negra, que, né, era recém, né, menos de meio século
da abolição, enfim. Então, não é essa questão, mas o governo começa a fazer uma legislação meio controversa, né, assim, para tentar incentivar, sem pensar que o que importa mesmo é o alto custo do calçado. Então, tem algumas histórias, por exemplo, que o aluno, mesmo as pessoas, né, os pobres, né, as pessoas que conseguiam alcançar, de alguma forma, acesso à escola e que não tinham, conseguiam um calçado, eles ganhavam algum calçado, então eles usavam 6 meses um pé de calçado e o outro enfaixava, e outros 6 meses usava o outro. Então, tinha umas histórias dessa natureza. Enfim, é muito divulgada e incentivado pelo governo a vinda de Antônio Embata nesse processo de industrialização, né, uma vez que os próprios cafeicultores do país, por conta né, desse declínio, eles não tinham reservas, e a pouca reserva que tinha não investiu na industrialização, e aí o governo não tinha também como investir em nova infraestrutura. O que ocorre é que, né, o que foi utilizado para esse início de industrialização, uma vez que o fluxo de mercadoria, né, essa logística era muito importante, e essa ramificação de acesso de mobilidade era fundamental. Né, as maiores instalações foram no Sudeste, que é onde tinha as ferrovias, onde havia as ferrovias deixadas pelo período do café. Essas são algumas outras reportagens também do período, né? O povo quer sapatos mais acessíveis, a classe médica, de acordo, para dar calçados mais baratos, justamente por conta de sempre o custo e questões sanitárias, né? Que a ausência do calçados, a falta de calçados ocasionava no país, e esse prejuízo, e mais o contexto da industrialização. Jean Antônio Embata vem para o Brasil, então, em 39, conhece, né, o país faz um plano, apresenta um plano para Getúlio Vargas de colonização do país e de industrialização. O plano desenvolvimentista de Getúlio Vargas previa tanto a industrialização, aproveitando a ferrovia existente, né, ociosa, do café, mas também um plano de ocupação das regiões mais centrais do país, por uma questão estratégica em período de conflito, né? Mato Grosso, onde era Mato Grosso, né? Hoje Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, era uma área, né, ainda sem ocupação urbanizada, né? Vamos colocar assim. E aí ele apresenta um projeto muito detalhado, aqui é um resumo que está no livro dele. Aliás, o Bata, quando vem para cá, ele tem um livro dele que quem assina é Arcanjo, mas é muito sabido, vamos dizer assim, que quem escreveu foi ele mesmo, é uma autobiografia. E esse é o plano que ele apresentou. Então, o plano consistia nas cidades, onde as cidades eram cidades satélites, e cidades sempre afastadas de centros urbanos. Essas cidades seriam autônomas, mas cada uma produzia uma parte do produto que ele precisava para o calçado. Então, mais ao norte, Paraná, tal, a produção era de borracha, mais para o lado do Mato Grosso, a criação de gado, e mais na região sudeste, a produção de calçado para escoamento da produção através da ferrovia. Dessas 10 cidades iniciais, essas cidades aqui é um resumo, mas, assim, elas eram planejadas, né, lá com aquele instituto, tudo assim, qual era a produção, quanto ele ia produzir, quanto ia pagar de imposto, em quanto tempo isso, quantas pessoas iam empregar, de que faixa etária, enfim, e as casas também, né, elas eram diferenciadas, né, e múltiplas, conforme o tipo da família, né, se era um casal, se era, né, tinha habitação também para solteiros, se era 5 famílias, então as casas também eram adequadas a cada tipo de funcionário. Bom, esse do plano apresentado, só 4 foi executada. Bataatuba, desde o início, foi pensada para ser a capital, e a ideia era transferir a sede das indústrias Bata para o Brasil,
enquanto ela foi, em 39, ela foi, né, quando foi ocupada pelos nazistas, né, nesse período ela já estava ocupada. Ele apresenta essa proposta, e Bataatuba, a que seria a capital, foi a única que se manteve distrito das 4 construídas. As outras 3 cidades, elas estão próximo ao Rio Paraná, na área do Mato Grosso do Sul, hoje. Bom, vindo para o Brasil, ele comprou algumas áreas, sempre ao longo, próximo à ferrovia. Aqui, essa área em cima é a área próxima ao Rio Paraná, que são onde estão as 3 cidades, hoje oficialmente cidades, né, que era de criação de gado, era o final da ferrovia. Então, nessa área, ele comprou uma ferrovia, uma companhia de colonização e navegação, que era o final da ferrovia. E essa ferrovia ligava a outra área que ele comprou aqui em Bataatuba, em Piracaia, que foi Bataatuba, porque ela era próxima tanto da capital, mas tinha essa distância estratégica. Era uma área com a população rural e como ele chama, sem vícios assim, do operário, como ele colocava. Então, ele poderia capacitar e transformar num batadores mesmo, assim, num batador, que era a ideia dele, dessas pequenas cidades, e próximo e sempre à beira da ferrovia. Aqui, Bataatuba, ela tinha, assim, além da sua proximidade com a ferrovia, para o escoamento, ela também está próximo ao Rio Cachoeira, que ele não tinha uma possibilidade de navegação, mas de geração de energia, porque ele é um rio de corredeira, enfim. Então, esse foi né, uma das coisas que trouxeram ele a Bataatuba. E também a paisagem, né? Assim, a paisagem, ela é muito similar a esses mares e morros, essas montanhas suaves, arredondadas, ela é muito parecida com a região de Slim, esse vale. Então, é muito, muito próximo, inclusive nessa disposição né, fábrica, rodovia. Então, mas não foi a característica, a paisagística não foi a principal foi a logística mesmo. Assim, estava próximo do principal centro ainda não econômico, mas né, de São Paulo, próximo ao Porto de Santos, que também favorecia, principalmente na criação de gado, mandar o couro para outras cidades no mundo, porque diante do conflito ele estava já com essa dificuldade. Então, essa autonomia das cidades em produção, essas cidades satélites e essa ramificação, essa rede que ele criou entre as cidades, permitia que ele fizesse esses ajustes com ele mesmo, né? Então, ele tinha nesse período, ele já ele tinha controle desde a produção do gado até a loja, passando pela tipografia do cartão de visita. Assim, ele fazia a nota fiscal dele, assim, tudo, assim, a propaganda, tudo, resumindo, assim. Então, era uma autonomia total das indústrias. Esse foi o projeto para Bataatuba. Bataatuba iniciou a construção já no início de 1940, assim que ele comprou as terras. Esse foi um projeto baseado naquele modelo de cidade ideal Bata. Essa área, esses pontinhos pretos, né, essas edificações pretas, foi o que efetivamente foi construído. É a vila que a gente tem hoje lá. Tem esse único galpão, que era um galpão do período do café, que hoje é um mercado. Na verdade, ele não é uma construção Bata, mas o projeto foi pensado para 10 mil pessoas. Ele conseguiu fazer cerca de uma centena de casas, mas ele foi pensado no modelo totalmente funcionalista, né, funcional, racional, e pensado como uma linha de montagem mesmo. Então, você tem aqui a área da habitação, os operários passam, né, vou colocar como uma esteira mesmo, pela parte da
capacitação, aqui são escolas, saúde, enfim, aqui em cima está a igreja, bem no alto, então que ela é central, mas afastada, o ponto central são as indústrias. Então, dessa parte da capacitação vem para a área, né, a área de lazer. Essa é a praça cívica, então aqui tem a parte administrativa. Esse pátio central seria a praça central, onde tem os eventos, as festividades, datas comemorativas. Aqui ao lado, em frente, né, e conectado a essa praça central, tem a área esportiva. O Bata, assim, uma das questões, né, dos conceitos estabelecidos do Bata, além de toda essa logística, era a importância que ele dava para o esporte. O esporte, ele trazia tanto a resistência física para o indivíduo, mas também o senso de coletividade, e que era importante para trabalhar na empresa, uma vez que ele tinha um sistema diferente de trabalho da empresa. Assim, ele adaptou essa divisão de trabalho e esteira, fazendo pequenas oficinas, onde cada pequena oficina produzia o elemento por completo. Então, eram pequenas equipes que produziam o sapato do começo ao fim. Não era uma produção... alguém ficava numa linha só sola, outro só amarração. Ele tinha pequenas equipes que faziam tudo. Então, era uma pessoa para fazer sola, uma para costurar, outra para colocar, mas pequenas equipes dentro dessa grande fábrica, para que essas pequenas equipes fizessem uma autoconcorrência. Então, elas concorriam entre si e essa concorrência gerava um ganhador, que era colocado no jornal, era publicado, ele ganhava um bônus no salário, essas equipes, mas também, se houvesse algum problema com a equipe, como, por exemplo, isso está no jornal de Bataatuba, em uma ocasião, um funcionário de uma equipe faltou, a equipe não conseguiu produzir aquele mínimo necessário, todos os membros da equipe foram descontados do salário, porque eles não conseguiram se resolver com a falta de um membro. Então, assim, era existia uma concorrência interna promovida, né, constantemente na empresa. Bom, voltando, né, então tem essa área aqui, esse civismo, esse encontro com a empresa, essas festividades sempre voltadas para a empresa, trazia esse reconhecimento do operário com a empresa. Ele se reconhecia como parte da empresa, né? Tudo isso, ele era tratado como um pequeno capitalista, né, dentro da empresa, dentro da visão, lógico, do Bata, mas ele promovia, né, essa pequena concorrência e uma forma, né, controversa aí de estimular. Bom, esse foi o projeto total, para 10 mil pessoas, como eu falei. A parte aqui é o rio que existe, enfim, aqui é a antiga ferrovia. Toda essa área da indústria não foi edificada, e essa é a rodovia de Antônio Bata, né, que a gente conhece. Então, toda essa área aqui, que hoje é plantação, tal, seria a área de indústria prevista pelo Bata. Essa é uma imagem tirada em 2009, lá do Comites, e dá para ver, tem esse contorno da topografia, né, que parece uma curva, é um feijão, e você percebe que ele segue, né, perfeitamente o desenho você vê que o desenho ele encaixa na topografia do local, né? Então existe um estudo, uma técnica, né, muito bem estabelecida e dentro dos moldes mais concretos do funcionalismo. Apesar de tudo isso, de toda essa modernidade no urbanismo, acho que é um dos projetos urbanísticos mais bonitos assim que eu conheço do Bata. Uma colocação do Bata é que
em relação a todos os outros grandes arquitetos e pensadores do urbanismo, Le Corbusier é o maior deles. Le Corbusier fez inúmeros projetos, mas ele só construiu 2 cidades. Bata construiu mais de dezenas de cidades, né? Então, assim, existe essa falta de discussão dele, reconhecimento, é muito complicada, porque, assim, o maior arquiteto urbanista do mundo do período moderno construiu 2 cidades, e o Bata, que ele tinha um pensamento contemporâneo e tão elaborado quanto, né, o colocado por Le Corbusier, ele foi apagado da história e suas obras foram construídas, muitas delas estão sendo restauradas a partir de 2007, mas depois a gente chega. Aqui no Brasil, voltando, ele chegou no Brasil, uma outra realidade, um país rural, Piracaia dos anos 40, não tinha nem 10 mil habitantes, mas era uma cidade muito importante do período do café, tanto que a gente tinha 3 estações de café, e Piracaia era um ramal que nem existia no projeto da ferrovia. A influência do Tomás Cunha fez com que conseguiu trazer o ramal do ramal, que a Bragantina já é um ramal, né? Eu trouxe o ramal do ramal ainda com 3 estações de trem. Então, Piracaia era um local importante para essa elite cafeicultora, mas um lugar de muita mão de obra, né? Que estava numa situação muito complicada. Então, e o Brasil, em período de guerra, né, na Europa, tinha uma dificuldade de acesso do material de concreto armado e ferro, que era dos materiais principais do Bata lá na Europa. Mas como ele se adaptava à situação local, ele construiu suas pequenas usinas e oficinas em torno do Bata. Então ele fazia seus próprios tubos, né, para tubulação tanto de esgoto como abastecimento de água da vila, os seus próprios tijolos, as suas próprias esquadrias, portas, janelas, madeiramento. Muito era vinha lá de Mato Grosso, das terras dele de Mato Grosso. Então ele construiu o seu material de construção com a mão de obra local e com o material disponível, que era barro e madeira, né? Então, e a técnica conhecida pela população que trabalhava aqui, que isso também significa uma economia, né? Você tem a mão de obra disponível com uma técnica que eles dominam, né? Então, isso facilita o trabalho, e assim foi construído Batatuba, né, mais rudimentar, um pouco mais manual e artesanal do que as outras cidades. Então, algumas fotos do processo de construção. Esse é o hotel para os solteiros. Então, você pode ver que, ainda assim, é uma construção seriada, assim, né? Ela é construída em série, ela é modular. As construções do Bata, vou entrar um pouco em arquitetura agora, assim, as construções do Bata, enquanto concreto armado, elas eram modulares, ele seguia uma métrica mais ou menos de 3 metros. Aqui mesmo no tijolo, ele variou com a modulação do tijolo, né? Mas ele tinha mais ou menos uma modulação de 3,30, mesmo variando a tipologia das casas. Eu tenho uma certa, né, além de ele variar a tipologia enquanto tamanho e função da casa para uma, 2, 4 pessoas, um dormitório, 2, 3, ele também, às vezes, né, com esse mesmo programa, ele fazia algumas diferenciações internamente na casa, mas sempre mantinha a modulação. Tinha algumas referências muito brasileiras aqui, toda a referência era brasileira, na verdade, mas ele colocou alguma coisa, a despensa, que não era comum nas casas no Brasil, assim como lareira. E as casas do operário, eu vou chegar lá, foram construídas no mesmo molde dos padrões da classe média técnica, né, que eram dos bancários, dos ferroviários, que ele usou mesmo os projetos padrões dessas empresas para fazer a casa para o operário. Então, ela tinha uma qualidade muito boa, né, de construtiva, né? Ainda mais pensando né, da mão de obra, que eram antigos lavradores, normalmente, ou pessoas, técnicos que vieram com o Bata da Europa, da área de conflito. Essa é a inauguração da fábrica. A fábrica inaugurou em 1940, final de 1940, 41, e a vila operada em janeiro de 42.
já iniciou, né, o periódico semanal da indústria Bata, com concurso de produção entre os operários, e aí, assim, vou ver se eu consigo, nesse periódico, né, nos recadinhos, ele colocava muitas vezes recadinho da casa, não sei quem não limpou, não cortou a grama, o quintal, a flor está murchando, colocava uns recados desses, mas também dava né, uns recados dos operários, né? Aqui, por exemplo, ainda não encontramos bastante iniciativa entre os sapateiros, o sentimento esportivo da tarefa. Esse concurso tem uma finalidade, formar uma equipe das oficinas num time quase esportivo. E ele não sentia essa, né? Então, a vila, ela tinha o futebol, mas ele tentou implantar o tênis. No projeto inicial estava previsto uma piscina enorme, que isso aqui era um lago, na verdade, gigantesco. Essa aqui é a Casa Bata, tá? A casa do Jean Antonin Bata, na colina, onde é a indústria hoje, a fábrica. E aqui ele previu, onde tem um córrego, ele previu um lago para esportes náuticos, natação, então uma coisa gigantesca, por conta dessa visão dele da importância do esporte na formação do funcionário. Essas são algumas fotos que a gente encontrou lá na antiga fábrica. Então, né, os funcionários, uma coisa que é importante colocar também, que os técnicos, né, que trabalhavam na empresa normalmente eram europeus, né, tchecos ou alemães, e também ocupavam a dupla jornada de professor na escola de capacitação de Bataatuba. Bataatuba tinha uma escola, tanto escola primária, de formação para os operários e filhos, como também tinha uma escola de sapateiros, cinema, enfim, hotel e posto de saúde. Também foi montada, mesmo ela não sendo construída na sua totalidade, o que foi construído foi um extrato, né, das funções primárias coletivas e individuais de uma cidade bata. Lília. Oi. Lília, não, só para falar que a gente já passou de 1h30. Nossa Senhora! Não, já estou acabando. É gostoso, a gente emenda a falar, né? Mas eu não sei quanto tempo ainda tem, que ainda a gente vai deixar aberto depois para outras falas. Não, estou no final já. Estou no final, que agora são só imagens. Tá, e aí quem tiver alguma questão pode ir elaborando, se quiser mandar pela mensagem aí, pode mandar, e aí a gente finaliza até as 9, tá bom? Estou encerrando aí, aqui, desculpe. Tá bom, essas são algumas imagens da indústria aqui em Bataatuba. Esse é um relógio que eu tirei foto recentemente também, que ainda está lá depois da falência. Esse mais em relação ao controle mesmo, né, que é essa visão da indústria. Então, na fábrica que foi construída, o escritório do Bata era bem central, era uma coisa mais rudimentar, ele não tinha um elevador, mas ele mantinha, né, o controle de todos os setores, né, tendo seu escritório envidraçado no centro. E aqui em relação aos horários dos batadores, né, que ele colocava. Então, assim, tem um horário que era publicado no jornalzinho do tipo 5h40 levantar, 6 ginástica, 6h30 café, 11h30 ping-pong. Então, assim, tinha um controle das atividades diárias do operário, né? Mesmo nesse jornal, nesse periódico, ele publicava semanalmente a cartilha do capitalismo para ensinar os funcionários aqui em Bataatuba a ser um pequeno capitalista, investir e guardar dinheiro. Essa empresa que, né, diferente disso, ela era bem mais rudimentar, enfim, na sua apresentação do que as europeias e outros países. Aqui é onde é o CRAS hoje, que era o antigo cinema. Hoje é uma casa, mas essa é a escola.
o hotel, né, para os solteiros, que hoje também é uma residência. Esse é do projeto das ferrovias, né, esse é o levantamento de Batuba, que são bem similares. E essas são algumas fotos da vila, de reconstrução, as casas. Essa é a antiga Casa Bata, muito parecida com um projeto de vanguarda, assim, do mesmo período em São Paulo, que é do Nise de Mello. Umas fotos recentes e antigas também, então, assim, você vê que tem muito pouca mudança. E esses são alguns funcionários, né? Algumas fichas de funcionários da empresa que eu acabei achando lá. E aqui são as cidades de Batayporã, que eu só coloquei, e Bataguaçu, que não tem o mesmo princípio de Batatuba, que é a cidade do Bata, né, construída por ele, tudo dele. Essa foi uma cidade construída no sistema mercantil, e como era um lugar plano, ela é toda octogonal mesmo, assim, do que a gente conhece, né, quadras quadradas, mas ela foi lote para mercantil. E essa é toda a área da Bata, e o que está pintado de verde é a fábrica e a vila operária Bata. E essa é toda a área que hoje compreende a massa falida da Bata, excluindo aqui a fábrica e a pousada, que era a pousada Casa Amarela. E é isso. Desculpe o tempo, gente, me perdi aqui. Imagina, desculpa eu ter entrado. É que eu vi a hora passando, eu falei, ai, não sei quanta coisa ela ainda tem para eu falar. Mas maravilhoso, parabéns. Não, desculpe, eu perdi a noção mesmo. Como aí alguém gostaria de se apresentar e de fazer alguma pergunta para a Lília a respeito desse contexto? Só para concluir, nós temos mais uma aula semana que vem, porque é um contexto amplo, né? E aí, na próxima aula semana que vem, acho que a Lilian finaliza isso que ela começou, né? Essa história da vinda dele para cá, e fala do tombamento, né, Lilian? Próxima aula acho que vai ser isso, né? Sim, sim. Acho importante a gente tocar nesse assunto depois, né, na próxima. Isso. E a situação Então, atual, né? Isso, é muito importante, né, que o pessoal participe da próxima aula, porque assim, talvez seja um contexto mais atualizado, né, como que está a situação agora, e importante a gente saber disso, principalmente quem mora aqui. E estamos aí com a fala aberta. Quem quiser perguntar alguma coisa, só levantar a mão e abrir o microfone e falar. Com levantada, aí a gente vai levantando, a gente vai anotando a ordem para entrar a fala. Ivo, se apresenta e faça a sua pergunta. Oi, pessoal, tudo bem? E antes de tudo, parabéns pela atividade, parabéns pela apresentação. Gostei muito da apresentação de vocês todas, né? Da Andréia, da Kátia também, que está ajudando, da Lilian, a apresentação, a aula da Lilian foi maravilhosa. E uma coisa que eu tenho muita dúvida, na verdade eu não sei, né? E eu imagino que dá para fazer muitas aulas em torno disso, muita pesquisa em torno disso. Quem que eram essas pessoas, né? Essas famílias que foram para Batatuba, né? De onde elas vieram? Quem são essas pessoas, né? A família do meu pai é uma dessas famílias, mas eu só conheço direito a história dela, né? E, assim, sei que, né, vieram uma colônia italiana de Joanópolis e tal, que saiu de uma situação de quase miséria e foi para Batatuba, acho que em 55, mais ou menos, mas o restante eu desconheço, né? E esses dias eu estava perguntando também isso para outras pessoas, e também me falaram de uma coisa que eu achei muito interessante, que são os grandes gerentes dessa fábrica, né? Porque pelo que eu ouvi falar, teve uma pequena imigração, assim, além do Bata, mas assim, não sei qual que é o número disso, que são de famílias que vieram trabalhar em Batatuba, que eram do leste europeu, né? E falaram alguns sobrenomes, enfim. Eu ia perguntar para a Lilian se ela conhece
né, a história desses diferentes tipos de trabalhadores que tinham em Ubatuba, né, desde os operários até os burocratas, propriamente. Né? E ia perguntar também se já existe algum trabalho de história desses operários, né? De história dessas pessoas, enfim. Né? Nada que... Isso também, se não tiver, não tem problema. Acho que a gente tem tempo, né? Muitas décadas para fazer. Aliás, alguns anos, né? Algum tempo ainda para fazer isso. E eu falo isso também porque me lembrou uma coisa, uma atividade que eu sei que teve em São Paulo, quando a prefeitura passou a controlar, se não me engano, um dos galpões, uma das fábricas do Grupo Matarazzo, nos anos 90, no começo dos anos 90. E, naquele momento, a Mariana Xavier era secretária da Cultura em São Paulo, e daí ela decidiu tinha uma proposta, que eu achei super legal, que era de compreender o trabalhador do Grupo Matarazzo, né? Entender que a fábrica ela tinha um valor público, porque ela tinha era a história não só da família Matarazzo, mas também dos trabalhadores. Então é isso, a minha pergunta é mais assim, quem eram esses que trabalharam para o Bata, né? Se a gente já tem uma história disso, ou como que a gente pode ter uma história disso. De qualquer modo, amei a aula, amei mesmo, muito legal, e desejo outras, né? Muitas aulas ainda. Tá bom? Obrigado, Lilian, e a questão, acho que eu fico muito feliz também de perceber essa renovação da preocupação com o tombamento, né? Acho que a gente já vai ter um segundo movimento aí na cidade em torno do tombamento. Isso vai ser bem legal participar disso. Obrigado. Beijo. Respondo já? Outra? Não, pega. Eu acho que você pode ver todas as perguntas, eu não sei o que você acha, não tem pressa não de responder. Não, pode ser. Vamos achar ele melhor. Daltro, quer fazer essa pergunta? Eu não estou ouvindo da. Nós não estamos te ouvindo. Algum problema no seu áudio? Não? Não? Melhorou? Agora sim. Agora sim. Tá. Então, primeiro, parabéns, né, por essa iniciativa importante que a gente consiga retomar, né, e valorizar de fato a nossa história. Eu tinha até outras atividades, eu falei, não, mas eu vou deixar das atividades, eu quero participar dessa aqui por conta da importância que eu vejo. A primeira pergunta seria esse livro de autobiografia, se ele existe ainda e se a gente pode reeditar ou alguma coisa parecida, né? Eu anotei algumas coisas, mas é mais complexo, eu vou deixar para a semana que vem, porque eu fiz toda lembrando, uma analogia em relação ao que acontecia nesse período no Brasil, nesse momento, mas a gente deixa para depois. Mas também eu queria falar que eu conheci uma empresa no Rio Grande do Sul, chama Calçados Piccadilly. Ela foi fundada em 1955 e ela tem o mesmo conceito, Bata, né? Então ela tem 2 vilas hoje, ainda tem as vilas, lá tem escolas, nessas vilas tem a saúde, tinha essa vida social intensa, essa integração, e começou produzindo 12 pares de calçado, hoje produz 20 mil pares de calçados, e tem esse conceito de lojas no mundo inteiro. Então, o que fica caracterizado aqui? Que esse modelo dá certo, sim, né? Então, por alguns motivos, ele não deu certo aqui, mas é um conceito de entender, né, o operário como patrimônio da empresa, eu acho que é fundamental. Então, um pouco era isso, né? Mais para parabéns, perguntar dessa questão desse livro, né? E aí eu fiz essa comparação aqui, eu tinha outras questões, eu deixo para a semana que vem por conta do horário. Obrigado e parabéns a todos. Quer comentar alguma coisa? Eu não sei se tem mais alguém
querendo perguntar, que eu não enxergo aqui as pessoas. Eu acho que são só essas duas questões mesmo, a do Ivo, né, sobre as famílias, quem são essas famílias, e a outra questão sobre o livro, isso. Tá. Lívia, se você quiser deixar de compartilhar a tela, aí você consegue ver as pessoas. Ah, tá. Calma aí. Se você fechar o compartilhar a tela, aí você consegue ver. Perfeito. Ah, já. Perfeito, obrigada. Bom, em relação à questão do Ivo, na verdade, assim, o meu objeto de pesquisa não era exatamente esse, mas eu acabei por curiosidade e para saber se, né, por pesquisa mesmo, encontrando algumas fichas de funcionário e alguns relatos mesmo. Então, assim, inicialmente, os funcionários, a maioria, assim, os funcionários técnicos mesmo, gerente ou chefe de seção, eram os vindos principalmente da região da Tchecoslováquia, Alemanha, tinha, na região de conflito direto mesmo. Tinha a maioria tcheco, com toda certeza. E eles ocupavam esses cargos de chefia ou de coordenação. Não era, a proporção era menor, porque o Bata, assim, esses funcionários, ele pulverizou nas outras cidades do mundo. Alguns vieram para cá. A mão de obra, basicamente, ou era tcheco mais novo, tipo adolescente, muito jovem, mão de obra operária mesmo, ou eram os antigos lavradores. A curiosidade, assim, que ele tinha um sistema muito rígido, né, assim, e um pouco diferente da lavoura. Então, as primeiras fichas que eu fui pegando por curiosidade, então não sei se passa certo, mas era muito engraçado porque, assim, o período que essas pessoas, os primeiros, o período que ficavam empregados era muito curto. Teve, acho que umas 2 fichas que eu peguei que a pessoa entrou de manhã, saiu na hora do almoço, a outra saiu à tarde, assim, no mesmo dia. Assim, eu não sei. Então, existia um fluxo, principalmente no primeiro momento, muito intenso, assim, de pessoas. A região, como foi a primeira indústria na região, aqui em Nazaré, isso está lá no jornal, então atraiu muita gente da região, né? Era uma região pobre, a região era considerada a região Nazaré Paulista, mas basicamente era composta os operários por lavradores e o pessoal técnico europeu. Isso no início, né? Aí depois, e muitos tchecos e europeus também, até a década de 50, eles já não, muitos que vieram com o Bata não aguentaram o Brasil e foram para outros lugares, tipo os Estados Unidos e Europa, outras cidades Bata. Então teve esse ajuste inicial dos dois lados. Então muitos foram embora muito rápido, muitos europeus, assim, ou voltaram depois que acabou o conflito né, da Europa, da Segunda Guerra, voltaram para algum lugar da Europa, mas não foram todos que conseguiram ficar aqui no Brasil, muito poucos, inclusive, que vieram com o Bata. Em relação ao livro do Bata, tem na biblioteca municipal, chama O Mundo Compreenderá. A autora é Arcanjo, tem na bibliografia, e no final depois eu dou um jeito de passar, não sei como que pode fazer, mas O Mundo Compreenderá, e é a história dele, do Bata, assim, principalmente que a gente não falou, mas fica para a próxima, que é essa questão jurídica dele com o sobrinho dele, que foi o que fez com que ele perdesse das 30 e poucas cidades, 30 delas, e ficou só com 3,5, que é Batatuba. Então, mas acho que fica para a próxima. Então, esse livro tem naquela página do Facebook que a Sônia criou, que é o Memórias Batatuba e seus lugares de memórias, tem um link lá que tem o livro inteiro, assim, tem ele por capítulos e tem outro em PDF que é só imprimir, assim, que eu fotografei, escaneei. Então tem essas duas versões também no Facebook lá. E na biblioteca municipal, eu não sei se eles deixam retirar, que uma vez, na época do que eu estava fazendo o mestrado, a primeira vez, eles não me deixaram retirar.
tinha que consultar lá, mas não sei, porque ele é bem, bem velho. Mas na antiga fábrica tinha uns 4 ou 5 exemplares desse livro, lá deve ter ainda. O consulado levou algum, mas ficaram outros lá, sim. E a gente precisa né, se apropriar disso de alguma forma, a gente, enquanto município, né? É isso. Muito obrigada, Miriam, né? Esperamos aí todos aí a semana que vem, todos também, na próxima semana, às 19 horas, para a gente concluir essa aula com a Miriam. Lembrando que essas aulas, qualquer pessoa que conhece um pouco do tema, venha, conversa com a gente, vamos organizar outras aulas, né, sobre outros paradigmas no mesmo tema, por enquanto, que é Jantonibata, Batatuba. Então, quem tiver uma boa história aí para contar, conversa com a gente e vamos marcar essa aula. Eu sei que tem alguns professores participando, eu conversei com alguns professores hoje, há professores aí que já fizeram trabalhos na cidade sobre o tema, então, se quiser apresentar aqui nas aulas abertas, o espaço é nosso, tá bom? Vamos, quem puder, claro, abrir as câmeras para a gente fazer uma foto, e a gente vai se falando aí. Muito obrigada, Lilian, a aula foi ótima, aprendi Desculpa muito. por me alongar tanto, e não sei se eu fui e voltei, porque assim, na minha cabeça, assim, a coisa vai tomando um outro caminho. Todas as vezes que você fala com tanta empolgação, eu sempre aprendo, né? Todas as vezes que fala sobre esse assunto. Muito obrigada. Legal. Obrigada a todos os participantes. A Laura, aí do Canadá, Sim, estou vendo você aí. A Laura deve conhecer Bataua. Olha aí, Laura, não, vem mas fazer uma aula para a gente. Não, super curiosidade. Eu não sabia que isso existia aqui. Existe. E, poxa vida, muito, muito interessante, Lilian. Sempre Conheça. precioso. Que bacana. E a gente tem a capital, que é Ottawa. Isso. Então... Ele deu uma copiadinha. É Bataua. Isso faz sentido. Aqui ainda de dia, só para dar uma... Ai, que delícia! Ai, que legal! Aqui ainda dia, mas vocês estão presentes e é um presente para mim tê-los aqui, de repente, na minha vida, aqui em Canadá, que eu tenho Piracaia e Batatuba. É um patrimônio, gente, isso é muito importante. Aqui, desculpa, eu não devo pegar o tempo de vocês, mas aqui, e principalmente na região que eu estou, que é o oeste do Canadá, tudo é muito recente, menos do que... O Canadá tem 150 anos, mas tudo é história. Você vai em qualquer lugar, em um parque ou numa casa, existe uma placa onde existe um texto, uma memória escrita, ou em vídeos e tudo. Isso é muito importante, isso atrai a curiosidade, preserva o que deve ser preservado, e esses textos vão criando outros links, né? Então, é muito precioso. E é o que a Lilian e vocês aí, o grupo inteiro, está fazendo. Esse é o caminho, como eu costumo falar, esse é o caminho. Que honra para mim, que gostoso. Muito obrigada. Pela presença. Amiga Luísa do museu, obrigada, viu? De ter vindo aí participar da nossa aula. Vou copiar aí sua decoração de discos. Muito linda, obrigada, viu, gente? Anaíde, obrigada. Dalto, Julie, Juliana, Sidney, obrigada a todo mundo pela aula. Vivian, muito obrigada de ter nos apoiado aí. Até a próxima. Muito obrigada a todos, boa noite e até a próxima. Boa noite, Lilian. Obrigadão. Boa noite, obrigada a vocês. Fale. Boa noite, obrigada, Lilian. Que ótimo te ouvir. Obrigada a você. Muito obrigada.